Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Físio. Meu nome é Felipe Serena e neste vídeo falaremos sobre fraturas e suas classificações. A definição de fratura é qualquer interrupção da continuidade óssea, ou seja, pode ser uma interrupção grosseira ou algo bem discreto, mas se tiver alguma interrupção em alguma das corticais, por exemplo, a gente já considera como fratura. As principais classificações que a gente tem de fratura estão relacionadas quanto à integridade da pele, a sua localização, a estabilidade da fratura, se ela é uma fratura instável, se é uma fratura estável, e a presença de desvio dessas fraturas. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre todas essas classificações. Iniciando quanto à integridade da pele, a gente pode dividir as fraturas em fraturas fechadas e fraturas expostas. Fraturas fechadas é que não tem nenhum tipo de contaminação. E as fraturas expostas, que representam 3% dos casos, elas podem ser subdivididas em fraturas grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é quando a exposição é menor do que 1 centímetro do foco de fratura. Grau 2, uma exposição entre 1 e 10 centímetros. E grau 3 é quando a exposição é mais extensa e ela ocorre em mais de 10 centímetros. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração nas fraturas expostas é que ela é considerada exposta por ela estar em contato com um ambiente contaminado, não necessariamente com um ambiente externo. Por exemplo, se a pessoa tem uma fratura de pelve e existe contato do foco de fratura com a flora bacteriana da região intestinal, a gente considera isso como uma fratura exposta também. As fraturas expostas, grau 3, elas ainda podem ser subdivididas em A, B ou C. A fratura exposta 3A é quando é possível ainda conseguir uma boa cobertura do foco de fratura. A 3B é quando essa cobertura ela é inadequada. E a 3C é quando a gente tem associado a lesões arteriais importantes, ou seja, fraturas mais graves. A segunda classificação que a gente vai trazer aqui para vocês é quanto à localização. Então, quando a gente pega um osso longo, como o fêmur, aqui na foto, essa fratura ela pode ocorrer na epífise, principalmente quando esse osso ainda está em fase de crescimento, na fise, nas metáfises, na diáfise, que é a parte maior do osso, a parte do meio do osso, ou elas podem ser intraarticulares, que são de especial importância para o fisioterapeuta, porque essas fraturas intraarticulares elas tendem a evoluir pior no processo de reabilitação. Outra classificação é quanto ao tipo do traço de fratura. A gente pode ter fraturas mais simples, transversas, longitudinais em ossos longos, fraturas oblíquas ou em espiral, que normalmente estão relacionadas a traumas rotacionais. A gente pode ter uma fratura simples em apenas uma das corticais, ou a gente pode ter uma fratura cominuída, onde a gente vai ter vários traços de fratura, vários fragmentos do osso. Outra classificação importante que ajuda o cirurgião a definir qual que é o tipo de tratamento que ele vai dar para esse tipo de paciente é quanto à estabilidade. Nós temos fraturas estáveis ou fraturas instáveis. E aqui é um exemplo. Muitas vezes uma fratura de planalto tibial, quando a gente tem uma fratura da região mais lateral, por essa parte lá ligada à cabeça da fíbula, a gente tem uma certa instabilidade. O foco de fratura ele não se desloca tanto. Entretanto, quando tem uma fratura do compartimento mais medial, esses fragmentos ficam soltos, inerentemente mais instáveis. E isso ajuda no direcionamento do tratamento para esse tipo de fratura. Outra classificação são os desvios. E esse é mais fácil da gente entender. A gente pode ter fraturas com um traço articular simples, sem grandes desvios, ou fraturas onde o desvio fica bem evidente, bem fácil da gente identificar. E, novamente, fraturas desviadas ou deslocadas, muitas vezes elas precisam de uma redução e, eventualmente, de um tratamento cirúrgico. Enquanto fraturas sem desvio, normalmente, o cirurgião ou o disse pode optar por um tratamento conservador. Então, é um tipo de classificação que ajuda a direcionar o tipo de tratamento. Agora eu vou trazer para vocês como que a gente interpreta uma das classificações difundidas mundialmente, que é a classificação da AO Foundation. Ela é utilizada muito por ortopedistas, mas é legal o fisioterapeuta entender pelo menos como que interpreta essa classificação, porque a partir dela a gente consegue ter uma ideia de prognóstico desse paciente, de fatores de risco para complicações. Então, como que a gente interpreta essa classificação? A classificação ela vai ter sempre 2 números e ela pode ter, além disso, letras e mais alguns números que são relacionados à sua morfologia. Os primeiros 2 números estão relacionados à localização. Então, o primeiro número está relacionado ao osso, por exemplo, o húmero é o número
o osso número 1. E o segmento, se ele é proximal, se ele é distal, se ele é diáfise. Eu vou exemplificar isso para ficar mais fácil. Depois a gente tem as letras, que é o tipo de fratura, e o terceiro número é relacionado ao grupo. Eu vou tentar mostrar isso para vocês para ficar mais claro. Então aqui, ó, o primeiro número é o do osso. O segundo número é a da localização. Então, se ele é 1, ele é proximal, 2, diáfise e 3, distal. E a letra é o tipo de fratura. Se ele é A, extra-articular, B, parcialmente articular e o C, uma completamente articular. Agora eu vou exemplificar a classificação de alguma região para ficar mais fácil para vocês verem. Então vamos pegar o osso número 1, que é o húmero. Então se a gente tiver uma classificação 1 é húmero proximal. 1A é húmero proximal extra-articular. 1B, húmero proximal parcialmente articular. Se a gente tiver uma fratura 1-2 é húmero diáfise, ok? Se a gente tiver uma fratura 1-3, húmero distal. E assim por diante. A lógica vai ser sempre essa. E claro que aqueles últimos números que estão relacionados à característica das fraturas, ali existem algumas diferenças para cada segmento. Gostou desse conteúdo? Então não deixe de se inscrever no canal, deixe aquele joinha, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Um abraço!